Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar aí da partida entre São Paulo e Palmeiras, é o clássico paulista, né? Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode assumir a liderança nessa rodada, vencendo o São Paulo, e o Flamengo tropeçando diante do Bahia. Mas ainda assim o Palmeiras tem um jogo a menos, só depende dele para ser campeão brasileiro. Estamos na 27ª rodada, vai até a 38. Palmeiras fazendo a sua parte será campeão brasileiro 2025. Vamos trazer aí o jornalista trazendo as informações, trazer os palpites das partidas também. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu trago a provável escalação do Verdão. Teve uma sexta-feira de convocações no seu elenco. E o Palmeiras segue se preparando para o grande clássico deste domingo contra o São Paulo no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o São Paulo, muito provavelmente o lateral direito Kelvin não vai estar em campo. Ele segue se recuperando de uma contusão no pé. Portanto, o Giai deve ser mantido na lateral direita do Palmeiras para o jogo contra a equipe do São Paulo. Nas últimas horas, as redes sociais do Palmeiras soltaram sonoras, justamente do jogador Aníbal Moreno, volante do Verdão, falando sobre esse importante jogo domingo que vem contra a equipe do São Paulo no estádio do Morumbi. A verdade é que a gente tá tendo aí muito jogo seguido, e jogo muito forte. A gente tá sempre se preparando melhor, focado na recuperação. Sabemos que é um clássico, um partido à parte. E como falei, a gente está trabalhando muito forte, sempre focado nesse jogo e estamos em busca desses 3 pontos. Pois é, o Aníbal Moreno, que foi convocado nesta sexta-feira pela primeira vez para defender a seleção argentina em amistosos data FIFA que vão acontecer a partir da semana que vem. E não foi só ele que foi chamado pela seleção da Argentina. O Flaco Lopes, mais uma vez, também foi convocado. Vamos ver o que disse o Aníbal Moreno em relação a este momento, a esta convocação, a primeira na carreira para defender a seleção da Argentina. Assim, na verdade que estou muito feliz pela convocação nessa seleção, a primeira vez na minha carreira. Prazer enorme para mim estar aí com esses grandes jogadores, uma grande seleção, como você falou, o último campeão do mundo, da América também. A verdade é que para mim é um privilégio estar aí com eles e agora fazer um grande trabalho, dar o melhor de mim. E além do Aníbal e do Flaco Lopes, convocados para a seleção da Argentina, outros 2 jogadores do Palmeiras foram convocados para partidas da data FIFA pela seleção do Paraguai. O Gustavo Gomes e também o Sousa. Portanto, esses 4 jogadores não vão estar em campo na partida contra o Juventude, que acontece no próximo dia 11 de outubro pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. O Palmeiras corre o risco também de perder mais 2 jogadores que deverão ser convocados para defender a seleção do Uruguai, o Piquerez e também o Emiliano Martínez. Portanto, se isso acontecer para o jogo contra o Juventude, o Verdão não terá 6 jogadores, quer dizer, muitos jogadores que o técnico Abel Ferreira não terá para esse jogo contra o Juventude no dia 11 de outubro. Calma, Rosenberg, vamos viver um problema de cada vez. O problema dessa vez, ou não, O problema, sim, é o São Paulo, porque o Palmeiras venceu na última rodada, fez sua parte e viu o Flamengo e o Cruzeiro empatarem, ou seja, ficou mais perto, mas agora tem um clássico por aí. E ainda com um jogo a menos em relação ao Flamengo, 3 pontinhos diferentes ali, então, de diferença. Então, o Palmeiras só depende dele em termos de título e chega muito mais forte contra o São Paulo, mesmo sendo um clássico, onde o Aníbal fala, é um jogo à parte, é um jogo à parte mesmo, mas acho que pelo que joga o Palmeiras, acho que o Palmeiras hoje joga talvez o futebol mais bonito hoje no futebol brasileiro, mais até do que o próprio Flamengo. Então acho que o Palmeiras, pelo ajuste do time, pelo comando, por sequência e por qualidade individual, eu acho que o Palmeiras chega bem mais forte
mas apesar de ser um clássico, o Palmeiras chega com mais força. Mesmo jogando no Morumbi, o Palmeiras dessa vez é favorito. O Morumbi é um estádio muito grande, mesmo com torcida contra, você joga, você consegue jogar. E o São Paulo é um time que faz jogar, né? Sim. Então, o Palmeiras não enfrentará uma retranca. Eu acho que é um jogo muito aberto, por isso que o Palmeiras leva uma vantagem. Tem a questão do clássico, a gente sabe, mas vai ser decepcionante se o Palmeiras não conseguir os 3 pontos, na minha visão, jogando contra o São Paulo nesse fim de semana. É decepcionante em termos de, talvez, de tabela, né? Porque perder um clássico perder um clássico normal. É normal, mas se você for colocar Pelo na momento... conta que o Palmeiras enfrentou o Corinthians várias vezes esse ano, o Corinthians era muito pior que o Palmeiras, em todos os sentidos, e acabou perdendo, acho que é um alerta para a equipe do Abel, Sim. porque tá brigando pro título. É o São Paulo, ok, é o São Paulo, todo respeito ao São Paulo, mas... O time de São Paulo está em frangalhos. Está em frangalhos, mas ainda sonha com alguma coisa melhor. É a única competição que o São Paulo disputa até o final da temporada. Então precisa dar uma resposta ao torcedor. O Crespo é um treinador que normalmente não perde tantos jogos consecutivos. Ele tem um bom histórico, um bom retrospecto. E se o São Paulo pensa em Libertadores, apenas isso, não dá para pensar em outra coisa... vai ter que vencer o Palmeiras amanhã. E aí é superação, todo mundo correndo um pouquinho a mais, todo mundo jogando um pelo outro para poder tentar tirar esses 3 pontos do Palmeiras. Porque se o Palmeiras vence o jogo, ele dá uma embolada no campeonato que vai deixar muita gente... Dá um up, né? Imagina a moral. Exatamente. Aí fica ruim pro Flamengo. Vamos falar um pouquinho de Flaco Lopes e Aníbal Moreno, que foram convocados pelo Lionel Scaloni para os Jogos da Argentina contra a Venezuela e Porto Rico. A gente tem uma tela com os números dos dois na temporada. O Flaco jogando muito, nota 7.19, 50 jogos, 28 como titular, 21 gols, 5 assistências, 105 minutos para participar de um gol, 2.3 finalizações por jogo, 0.9 passes decisivos por jogo, 59 conversão de grandes chances. O Aníbal, nota 6.83, 44 como titular, 44 jogos, 25 como titular, uma assistência, 87% de acerto no passe, grande número, Sim. Desarmes por jogo, 1.5, interceptações por jogo, 0.7, faltas por jogo, 0.8 e eficiência nos duelos, 52%. Olha o que o Abel faz, Ivan, convoca 2 jogadores, o Flaco... Foi na última data FIFA, mas não era comum o Flaco estar na seleção argentina. Foi de novo e o Aníbal tendo sua primeira oportunidade. Esse é o efeito Palmeiras na vida desses jogadores refletindo na seleção. O Abel acertou ali o posicionamento do Aníbal Moreno. Ele começou a jogar muito bem e tem a primeira oportunidade defendendo a seleção argentina. Uma honra para qualquer jogador. Total. Atual campeão do mundo. Campeão do mundo. E a história, né? Riquíssima também da seleção argentina. E o Flaco vive um momento de puro êxtase. Né? Como diria Frejá, é puro êxtase o Flaco Lopes. Ele é puro êxtase. Ele é puro êxtase. Então, ele vive um momento espetacular. A gente vê 50 jogos, 21 gols. Né? Mesmo não sendo titular em todos, ele tem uma média espetacular. E aí está indo por merecimento também. Né? O Flaco não está indo, não está sendo convocado para preencher lista ali. Ele vai para poder ser opção mesmo. Então, acho que é o trabalho do Abel sendo reconhecido por outras seleções. Por isso que o Palmeiras é tão forte para esse duelo do fim de semana, porque a fase que vive Flaco Lopes e Vitor Roque tá difícil de segurar. Quando um não marca, o outro marca. Quando um dá assistência, o outro dá assistência. O outro rouba a bola. Então, os dois estão vivendo um momento que precisa de muito mais atenção nesses dois lá no ataque. E eu quero ver como o São Paulo vai neutralizar isso. Principalmente pelo lado do Vitor Roque, que é um jogador muito rápido. Né? Forte, rápido. Então, ele dá trabalho para a defesa. A zaga do São Paulo não é das mais rápidas. É uma defesa um pouco mais pesada, um pouco mais fixa. Então, não é uma tarefa das mais fáceis para o São Paulo parar essa dupla, não. Porque o Flaco, além de ele abrir espaço, ele vem por trás, ele finaliza bem. E o Vitor Roque com toda a movimentação dele. Então, isso faz com que o Palmeiras tenha um ataque muito forte diante desse São Paulo aí. Vamos ver, estou curiosa para saber como São Paulo e Palmeiras vão se portar nesse domingo no Choque Rei.
Uma notícia triste nessa sexta-feira foi a do falecimento. Eu continuo não acreditando que foi marcado, como também continuo não acreditando que o árbitro não deu, que o Bandeira não deu impedimento do Caleri e o VAR não trabalhou naquele jogo. Olha... Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, que bagunça. Tem sido quentes os jogos, né? A gente acabou de ver, não precisamos repetir tudo, a gente acabou de ver na reportagem do Caio como ao longo dos últimos 3, 4 anos, Palmeiras e... É uma rivalidade histórica, lógico, do futebol brasileiro, do futebol paulista, mas tem sido especialmente quentes, né? Recheados de lances polêmicos, porque você pode ter um monte de jogo aí, também pode ser quente, também pode ser disputado, também pode valer título, mas que não necessariamente vai ter lances polêmicos. E no Palmeiras e no São Paulo isso tem acontecido com frequência. O juiz da vez que se coce. Agora, um jogo que para mim tem favorito, Tomás. Falando de bola especificamente, a bola pequena que o São Paulo tem jogado nas últimas partidas versus a bola grandona que o Palmeiras tem jogado, assim, se fosse no Allianz, o que a gente ia falar? Nossa, favoritismo claro do Palmeiras, né? Como é no Morumbi, não sei se vai estar lotado, né? O torcedor também está meio na bronca com a diretoria. Então tem um ambiente que pode se transformar em um ambiente de pressão pro São Paulo, em vez de ambiente de apoio para o time, mas sim um ambiente de pressão em cima do time, de tudo que envolve o São Paulo Futebol Clube no momento. E, assim, um gol do Palmeiras, por exemplo, e do jeito que o Palmeiras está jogando, né? Com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes, um gol, assim, 20 minutos de jogo, 1-0 Palmeiras. Cara, você transforma o ambiente do Morumbi numa panela de pressão pro São Paulo, e não pro Palmeiras, não pro adversário. Então, eu vejo o Palmeiras favorito, e se em determinado momento o fator casa poderia tirar esse favoritismo do Palmeiras, no meu ponto de vista, dependendo de como o jogo se desenrolar, ele pode ampliar o favoritismo do Palmeiras. O fator casa do São Paulo, no caso, né? Eu acho que o Palmeiras é favorito nesse jogo. Mais do que o Flamengo contra o Bahia, por exemplo. Será? Puxa, agora você me pegou. Eu acho que os dois são favoritos. Não saberia dizer com essa sua convicção toda. Serve de alento para o São Paulo, a gente viu as imagens, né, no GC, o Lucas voltando, o Oscar já foi banco de reservas da última partida, deve estar à disposição, Alan Franco voltando, a Arboleda cumpriu suspensão no último jogo, o Enzo deu uma descansada, entrou só no segundo tempo, o Gustavo voltou jogando bem. Opção, o Crespo vai ter muito mais dessa vez do que teve nas últimas rodadas. Do que teve na próprio confronto contra a LDU. E assim, a grande chave para o Crespo, porque o Palmeiras a gente sabe, aqui vai jogar, né? Palmeiras com seu sistema defensivo sólido, com o Andreas hoje como segundo volante. Não sei se o Veiga vai ser mantido no time como titular ou se o Abel vai mover alguma coisa, mas a dupla de ataque vai estar lá. A questão para o São Paulo, para o Crespo, é conseguir mobilizar esse time para um novo início de reta final de ano. Assim, o fim do ano começa agora. E nesses meses de outubro, novembro, o São Paulo precisa dar para o seu torcedor pelo menos a classificação direta para a Libertadores da América. O Crespo precisa tentar mobilizar o time nessa direção. Talvez os jogadores assimilem que uma vitória contra o Palmeiras, num clássico, no Morumbi, tampa um pouco, baixa um pouco essa poeira toda que subiu nas últimas semanas lá para os lados do São Paulo. Legal. E outubro pode ser o fiel na balança para os principais candidatos ao título brasileiro. A gente traz agora na tela para você uma comparação dos calendários de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. O time mineiro leva vantagem porque só tem o campeonato nacional para se concentrar nesse momento. Flamengo, portanto, aí tem os jogos da Libertadores contra o Racing, mas antes pega o Bahia fora de casa, o Botafogo fora de casa e o grande jogo, pode ser uma decisão antecipada, o Palmeiras no Maracanã. Aí tem o jogo em casa contra o Racing, sai para pegar o Fortaleza e sai também para pegar o Racing no jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Palmeiras vai jogar contra o São Paulo no Morumbi domingo, depois joga em casa contra o Juventude no sábado, vai ser o único jogo do Campeonato Brasileiro no sábado da semana que vem, no meio da data FIFA. O Palmeiras que é o jogo a menos, né? O Palmeiras sem Sousa, sem Aníbal Moreno, sem Flaco Lopes, sem Gustavo Gomes, jogadores convocados para suas seleções. Mas em casa contra o Juventude. Mas em casa contra o Juventude, exato. Bragantino em casa na sequência, aí é o jogo contra o Flamengo fora, e aí as semifinais contra a LDU, com o Cruzeiro em casa, outra mini decisão
A gente não sabe como é que vai estar o Cruzeiro até lá, mas de repente vai estar sonhando ainda com o título brasileiro, vai estar nessa briga. A gente não sabe como vai estar o Cruzeiro, mas olha como a lista de jogos do Cruzeiro, no mínimo, vai estar mais descansado, né? Eu não sei como vai estar o Cruzeiro, mais descansado ele vai estar. Sem dúvida. E olha, o Cruzeiro joga com o Sport em casa. Um clássico contra o Galo é fora, é no estádio do Galo, mas não tem viagem. E joga contra o Fortaleza em casa. Então, assim... aliás, o Cruzeiro tem vencido muito o Atlético Mineiro jogando no estádio do Atlético, né? E acaba de eliminá-lo da Copa do Brasil. Tem mais vitórias do que derrotas. Então, assim, na MRV. Imaginar 3 vitórias do Cruzeiro nesses jogos é muito plausível. Ou que seja 7 pontos, é muito plausível. O Palmeiras vai fazer 3 jogos a mais do que o Cruzeiro, 2 são da Libertadores, mas um é um dos que tem na mão, né? O Flamengo e o Cruzeiro estão com o mesmo número de jogos, certo, Tomás? Olha, o Cruzeiro tem 26. Não, o Cruzeiro tem um a mais que o Flamengo e 2 a mais que o Palmeiras. Então, nesse período, pelo Brasileirão, o Cruzeiro vai fazer 4, o Flamengo 4 e o Palmeiras 5. Pelo Brasileirão, nesse mês de outubro. Então, quando acabar o mês, o Cruzeiro vai ter 30 jogos, o Palmeiras vai ter 29 jogos e o Flamengo vai ter 29 jogos. Isso. O Cruzeiro vai estar com um jogo a mais do que os 2 no final do mês. Agora, ele tem uma chance de entrar na briga mesmo, se as coisas derem certo pro lado dele. Se essa rodada do final de semana agora der certo, se ele conseguir um bom resultado contra o Galo, se ele fizer o dever de casa. Aquela sequência do Palmeiras é muito interessante, né? Flamengo e LDU fora, Cruzeiro e LDU em casa. É muito interessante, é uma sequência de definir o que vai ser o ano, né? Assim, vai para uma final de Libertadores, vai ganhar do grande rival hoje e disputar o título brasileiro, ou vai ficar para trás no brasileiro e ser eliminado da Libertadores. É uma semana, vão ser ali quantos dias? 11 dias. 11 dias incríveis ali para o fato Palmeiras. É que, indiscutivelmente, para quem não tem nada a ver com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Cruzeiro, que é a emoção, que é o circo pegando fogo, o ideal seria uma vitória do Cruzeiro e pelo menos empates do Flamengo e do Palmeiras fora de casa em jogos teoricamente difíceis. Aí o campeonato ficaria maravilhoso. Lembrando que o Cruzeiro, a gente viu agora há pouco, passar no GC, não vai ter o William, que foi expulso ontem, não vai ter o Caio Jorge, não vai ter o Fabrício Bruno. Mas tudo bem, mas tem um elenco forte. Imagino que, com todos esses problemas, siga sendo muito favorito. Melhor não ter esses caras contra o Sport do que contra o Atlético. Perfeito. Faz muito sentido. Seguimos com o Brasileirão. Em Itaquera, o Corinthians encara amanhã o Mirassol para poder voltar a vencer. Claro, então, por favor, na tela. Olha aí, vamos começar com o líder? Agora sou eu, né? Olha lá, o Arnaldo. Mudou tudo, né, mano? Olha lá. Olha o Arnaldo. Também. Fala aí. Vamos lá, vamos começando Inter e Botafogo. a liderança. O escudo do Arnaldo é parecido com o do Madureira, coitado. Comece o gabarito. Botafogo 2, Inter 0. Ô, louco, em Porto Alegre? Isso aí. O Tirone deixou o que pra gente aí, Rodrigo? Ah, tá tudo comigo já aqui. Então, aí, rapaz. 1-1 para bom palpite. Inter e Botafogo. Muito bem, 1-0 Internacional. Putz. O Zé empate vai atacar, né? 1-2. Olha aí, Botafogo, que significa que o David Ancelotti estaria estável no comando, né? Seguiria firme no Botafogo. Versa Flu e Galo. 1-0 Fluminense. 1-0 Fluminense, foi o que disse o Tirone também. 1-1. Massa. Vamos ter um empate também, mas 2-2. Bragantino e Grêmio. 2-1 Braga. Olha, o Tirone tá te marcando de perto, hein? Tá de brincadeira. 2-1 Braga também. 0-1 Grêmio. Quer me dar um empate também? 1-1. Corinthians e Mirassol. Aí é... 3-1 Corinthians. Opa! Atuação de Galo, hein? Isso. 1-0 Corinthians. eu vou nessa também. 1-1. Vou nessa também, 1-1. 2-1 pro Corinthians. Muito bem. Vasco e Vitória. Nossa, cara. 2-0 para o Vascão da Massa. Tirone foi de 2-1 pro Vasco. 2-1 pro Vasco também. 3-1 pro Vasco.
Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. Vessone, São Paulo e Palmeiras. 1-3. 1-3. Eu vou guardar o do tiro. Não posso pela nossa ordem. Não posso. Só uma informação. Você recebeu esses palpites hoje? Ele palpitou hoje ou ele palpitou ontem? Isso faz Hoje. Hoje, então. Há pouco tempo, inclusive. Tá bom. Palpite do Tirone, tá? São Paulo 0, Palmeiras 1. Ah, rapaz. 1-2. Tento a 1. Bahia e Flamengo. 2-1 para o Bahia. Agora vocês ficaram desmarcados. De acordo com o Tirone, Melved 2-0. 2-2. 1-2, ganha o Flamengo. Juventude e Fortaleza. É um grande jogo, 0-0. 1-0 Juventude. 1-2. 2-0 pro Juventude. Ceará e Santos. 1-0 pro Santos. 1-1. 1-0 Ceará. Putz, 1-1 também. E para fechar tem Cruzeiro e Sport. 3-0. Sport? 2-0 Cruzeiro, deixou aqui o Tirone. Ah, ótimo esse palpite, hein? 3-1 pro Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. Muito bem. Não tem desempate pelos gols, né? Então, Printzinho é só um aí, palpite. ó, do líder. Vai. Pronto. Vai, Lanterna. É o Serginho Malandro. Muito bem. Agora sim, vamos... Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas palpitaram aí para essa rodada de número 27. Agora deixa eu trazer aqui a provável escalação do Palmeiras, né? Escalação do Verdão para esse duelo, que tem o Everton no gol, Giai na lateral direita, Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno e Andrés Pereira, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. É a provável escalação do Verdão. Essa escalação tem dado muito certo, principalmente o ataque. É o Vitor Roque, o Tigrinho e o Flaco Lopes que estão jogando muito com a camisa do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.